Olá, galera. Aqui quem fala é Daniel Xavier. Eu sou estudante do curso de Licenciatura em Geografia do IFPE. E hoje eu vou estar ministrando para vocês uma pequena aula sobre sustentabilidade. O título da nossa aula é a importância da sustentabilidade para o espaço, e nela nós iremos fazer uma análise, uma perspectiva geográfica das distintas relações entre o homem e a natureza. No centro da nossa aula teremos Recife e a importância da sustentabilidade para a cidade do Recife. Vamos debater os pontos positivos e negativos do emprego e da ausência da sustentabilidade. Certo? Então, bora embora. De início, para a gente entender um pouquinho sobre o que é sustentabilidade e como é que ela se liga à ciência geográfica, eu trouxe dois questionamentos para vocês. O primeiro é: sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são a mesma coisa? E o segundo é: qual a conexão entre a geografia e a sustentabilidade? Eu trouxe também essas imagens aqui para a gente ter um entendimento mais dinâmico do que é a sustentabilidade. Nela nós vemos três engrenagens. Uma delas é o meio social, o outro é o econômico e o terceiro é o meio ambiental. A nossa primeira pergunta foi: sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são a mesma coisa? Não, não são. O desenvolvimento sustentável, ele busca apenas alinhar o desenvolvimento econômico às questões ambientais, fazendo com que a produção seja menos degradante à natureza, enquanto a sustentabilidade ela busca integrar o meio social, econômico e ambiental, buscando alternativas ecológicas de preservação dos nossos bens naturais e desenvolvimento social e econômico. O desenvolvimento ambiental ele está atrelado à sustentabilidade. Porém, a sustentabilidade não é apenas o desenvolvimento sustentável, certo? Para a gente iniciar uma problemática, eu gostaria de saber de vocês se vocês acreditam que a cidade do Recife é uma cidade sustentável. Para dar uma fomentada nesse questionamento, eu também trouxe uma matéria do Diário de Pernambuco, que saiu ano passado, 2020. E nela é retratado que Recife é uma das 88 cidades globais a integrarem uma conceituada lista de cidades que criaram iniciativas para reduzir a emissão de gases e que atenuaram as mudanças climáticas com essas iniciativas. Então, pelo imaginário e pela reportagem, Recife com certeza é uma cidade sustentável. Só que não é bem assim. E para a gente pensar um pouco a respeito disso, eu trouxe três questões que são bem problemáticas da cidade do Recife e a gente vai discutir elas um pouquinho agora. A primeira questão é a problemática da arborização urbana em Recife. Aí eu trouxe aqui para vocês duas imagens. Do nosso lado esquerdo, a gente tem uma imagem de satélite do Jardim Botânico. E do nosso lado direito, a gente tem uma fotografia do Parque da Jequeira, que se situa na zona norte do Recife. De início, vocês já conseguem ver a dualidade entre o pouco verde e o grande cinza de concreto. Então é fato que a questão da urbanização em Recife era uma problemática político-administrativa que vem sendo negligenciada. Vocês podem pensar, não, o Recife ele tem seus parques, tem suas áreas verde, tem sua cobertura vegetal, mas só que não é bem assim. Se a gente for ter um comparativo, tendo como exemplo essas duas imagens, a gente pode comparar com outras cidades do Brasil, por exemplo. Porque o Jardim Botânico, por exemplo, ele ocupa 25 hectares de terreno verde no meio da cidade,
enquanto o Parque da Jaqueira ele ocupa 7 hectares de terreno verde no meio da cidade. E quando a gente faz esse comparativo com, por exemplo, a cidade de São Paulo, que tem o Parque do Ibirapuera, que ocupam 150 ou 140 hectares, eu não sei na verdade, de fato, mas é nessa faixa etária, de hectares verdes dentro da cidade urbana. Então, como vocês podem ver, essa questão do verde do Recife é uma problemática bem forte. E é uma questão histórica, essa negligência com o verde. Porque se a gente for parar para pensar um pouco, o Recife ele se formou numa bacia hidrográfica do Capibaribe. A gente, por consequência, deveria ter uma vegetação predominantemente de manguezais, sem falar que a gente é localizado numa zona que tem vários morros, e esses morros, por se fosse numa perspectiva assim, tipo, ó, foi urbanizado de uma forma correta, deveria ter uma grande presença de Mata Atlântica, mas que não é desse jeito que a gente vê, porque a ocupação ocorreu de uma forma bem arbitrária, por toda a questão social, das pessoas mais pobres, que não tinham para onde ir, nem onde morar, e tiveram que ocupar esses morros, tiveram que desmatar, tiveram que construir suas residências. Então, então, isso de início você pode pensar, não causa tanto problema assim não ter verde na cidade. Só que a consequência ela é enorme. Se a gente for para pensar um pouquinho no clima, cidades com menos verde têm a tendência a ter microclimas mais quentes, com menos umidade, o que consequentemente torna a respiração mais difícil, é toda uma problemática. E se não mudar, a tendência é piorar. Quanto mais quente, mais difícil de viver no Recife. Então, bora se embora. Como segunda parte da nossa problemática, eu trouxe a questão do lixo na cidade do Recife. A princípio, a gente pode pensar que é só uma problemática de falta de efetivo, de falta de investimento, mas que não é uma problemática tão objetiva assim e que pode levar a gente a pensar bem mais se a gente for parar para pensar de uma forma mais crítica, sabe? O lixo, ele é muito signo de uma sociedade. Ele diz muito sobre ela. Qual a forma que ela se relaciona com o meio, qual é os modais de consumo dela, a intensidade de consumo que ela tem, e entre outras coisas. Eu trouxe aqui para a gente analisar duas imagens. E essas duas imagens eu gostaria que ela provocasse em vocês uma dualidade. Porque quando a gente para pensar o lixo, a gente vê ele só como um signo de degradação, que a gente chega até a marginalizar. Então eu trouxe do lado direito uma zona que é periférica da cidade do Recife, que é o bairro do Arruda, o canal do Arruda. E do lado esquerdo eu trouxe uma zona que é turística, um espaço turístico. E nesses dois espaços a gente vê a presença do lixo e a negligência que a gente tem no seu descarte. Isso são características de uma sociedade que só pensa na questão do consumo e não pensa em como é que vai lidar com a produção daqueles resíduos físicos. É, o, a coleta seletiva não, quer dizer, a coleta de lixo do Recife, ela é bem, como é que eu posso falar? Ruim. É bem ruim. Ela falha em diversos aspectos, sejam eles em bairros não tão populosos assim, ou em bairros turísticos, e o que demonstra uma falta de afetividade, eu diria, com o meio, com o espaço. Ai meu Deus, tá horrível. Certo, então bora embora. Como segunda problemática a respeito da sustentabilidade do bairro do Recife, do bairro do Recife, na cidade do Recife, meu amigo, eu tenho essa questão do lixo. A gente pode pensar que o lixo ele só é um símbolo de degradação da natureza
e que é aqueles objetos que a gente não tem mais valor afetivo e econômico, mas que causam um problema que poderia ser resolvido de uma forma mais objetiva, com investimento, seja na coleta, seja no pessoal de coleta de lixo, mas que não é tão fácil assim de ser resolvido. E que pode ser analisado de uma forma mais crítica, porque o lixo ele é muito um signo de uma sociedade, sabe? Ele diz muito sobre ela. Ele fala a respeito da forma que essa sociedade lida com o meio, com o espaço, da forma que essa sociedade consome, entre outras coisas. Eu trouxe para vocês duas imagens para provocar uma certa dualidade, porque a gente sempre liga o lixo a uma questão mais falta de coleta ou de uma questão de uma certa marginalização a respeito do lixo, mas que não é tão simples assim, sabe? Porque, como vocês podem ver, a gente vê aqui nessa primeira foto, a foto à esquerda, é um ponto turístico da cidade de Recife. É a Praia de Boa Viagem. E aqui na na imagem direita, a gente vê uma imagem que é do Canal do Arruda, no bairro do Arruda, e que é uma zona mais periférica, mas que nas duas a gente pode notar que existem uma certa negligência da população com o descarte dos seus resíduos sólidos. E isso reverbera em números. Recife é uma das cidades mais produtoras de resíduos sólidos. Se eu não me engano, são 1,5 kg para cada habitante. E quando a gente produz muito, na maioria das vezes a gente não sabe o que vai fazer com esses resíduos. E o que é que o que é que acaba acontecendo? Esse resíduo vai e ocupa a paisagem de uma forma que não deveria ocupar, de uma forma que ele não deveria estar ali, certo? Vamos seguir a nossa problematização. Como vocês podem perceber, a cidade do Recife, ela tem seus problemas, né? E para fechar, eu trouxe para vocês um problema que vai trabalhar muito a questão de modalidade de transportes, porque a cidade do Recife, ela vem com um grande aumento da frota de veículos. E isso é nítido. Você percebe que a cidade do Recife, de uns anos para cá, tem parado em trânsito, tem parado em buzinaço, porque não tem mais espaço para veículo individual. E isso foi uma decisão político-administrativa. Eu li a respeito de. Eu li dados e coisas do tipo de especialistas na área, que eles apontam que essa decisão foi tomada na década de 70, quando a cidade do Recife decidiu por priorizar o transporte de particular, o transporte de veículos individuais. Atualmente, nos dias atuais, a gente, os estados, os governos que vêm assumindo, promovem políticas da quebra dessa hegemonia de carros individuais, através da aplicação de ciclofaixas, de, eu não diria nem cobrança, vai, mas de um certo rigor a respeito do transporte público, mas que poderia ser bem maior, o que até incentivaria na questão do transporte público. Mas uma coisa é fato, em Recife há vários carros, em Recife há grande poluição e emissão de gases, mesmo que algumas matérias digam que não. Então é isso, gente. A gente pode ver que a ausência da sustentabilidade causa impactos enormes no meio social. E essa relação, é, ela não é só uma decisão individual, o meio social ela também provoca isso e lida com as consequências disso. Então, eu gostaria de promover com vocês um certo questionamento, certo? É, vamos